Olá, hoje falaremos um pouco sobre detecção de erros e que no caso vai ser sobre as técnicas CRC e FEC, certo? Então, começaremos com a técnica de detecção de erros CRC, né? Então, o que é? Justamente é uma técnica de detecção de erro que ela é baseada na checksum, certo? Que é basicamente funções matemáticas, onde o domínio é um conjunto de pacotes possíveis na comunicação, certo? Então, o CRC ele vai ser um conjunto de códigos de detecção de erros e não apenas um, né? Então, ele vai ser um dos códigos mais comuns e mais poderosos de detecção de erros, né? Que é a verificação de redundância cíclica, traduzindo. Que é basicamente assim, dado um código de k bits, né? De bits ou mensagem, o transmissor gera uma sequência de bits, que vai ser n-k, conhecida como uma sequência de verificação de quadro. De modo que o quadro resultante ele vai consistir em n bits, certo? E é exatamente divisível por algum número pré-determinado. Então, o receptor ele vai dividir o quadro de entradas por esse número e, se não houver mais, assume que não houve erro, certo? Para esclarecer melhor, eu vou apresentar aqui o CRC em três maneiras equivalentes, que é a aritmética de módulo 2, abordagem polinomial e a lógica digital. Então, resumindo, a técnica aqui da aritmética de módulo 2, né? Ela vai usar a adição binária sem carregamento, certo? Que é apenas a operação ou, que no caso vai ser a SHO exclusiva, ok? Então, nessa subtração binária sem carregamentos, ela também vai ser interpretada como a SHOR, como eu já falei. Então, ela pode ser resumida, digamos assim, na operação SHOR, certo? Na abordagem polinomial, uma segunda maneira, né, de visualizar o CRC é expressar todos os valores como polinômios em uma variável, certo? Com coeficientes binários, claro. E na lógica digital, o procedimento da CRC ela pode ser representado implementando como uma divisão de circuitos compostos por portas SHOR e um registro de turno, certo? Esse registro ele basicamente é deslocado por uma sequência de dispositivos de armazenamento de 1 bit. E cada dispositivo vai possuir uma linha de saída que indica o valor atual armazenado e uma linha de entrada, certo? E quando finalizar, vai detectar se houve ou não erros. Então, CRC é basicamente isso. Agora eu vou falar um pouco sobre a técnica FEC, certo? Ou Forward Error Correction, que no caso é uma técnica que vai permitir, através de alterações no sinal digital que está sendo transmitido, melhorias na performance, certo? Da transmissão, no caso. Então, essa detecção de erros, né? Ela vai ser uma técnica muito útil e ela é encontrada em alguns protocolos, como HDLC, e em protocolos de transporte, como TCP, certo? Nessa imagem aqui, vou explicar um pouco como que funciona. No caso, no final da transmissão de cada bloco de dados de k bits, certo? É mapeado um bloco de n bits usando a FEC, certo? Que é a detecção de erros. Então, a palavra de código é transmitida. E durante a transmissão, o sinal está sendo sujeito a deficiências, claro, o que pode produzir erros de bits no sinal.
Aí no receptor, o sinal de entrada é desmodulado para produzir uma sequência de bits semelhante à palavra código original, certo? Mas que pode conter erros. E este bloco é passado através de um decodificador FEC, certo? Com um dos possíveis resultados, que no caso é sem erros. Se ele tiver sem erros, né, se não houver erros de bit, a entrada para o decodificador FEC é idêntica à palavra de código original e o decodificador então vai produzir o bloco de dados original como resultado. Óbvio, se não houver erros, o código final vai ser igual, né, idêntico ao código original. Se houver erros, o contrário, certo? Então, a FEC é usada extensivamente em transmissões, como por exemplo a fio, certo? E ao invés de rejeitar mensagens e requisitar retransmissões, o receptor pode corrigir automaticamente erros comuns, né? Então, existem diversos outros códigos, além dos códigos em bloco. E a performance desses códigos, né, geralmente é caracterizada pela distância mínima e a redundância. E a gente também tem alguns códigos modernos que se aproximam do limite de Shannon, né, com a probabilidade de erro se aproximando a zero, quando se respeita a capacidade de Shannon. Então, isso é apenas algumas observações que temos a respeito do FEC, mas de forma geral ocorre assim como eu expliquei nesta imagem, certo? Então foi isso. Até a próxima.